Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu pretendo analisar com vocês o relatório, o relatório de resultados do quarto trimestre da Lojas Renner, com o código de negociação LEREN3. Mas antes da gente ir para o vídeo, o recado que eu deixo para você é sempre, se esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para mais alguém, lembra de compartilhar esse conteúdo na internet com alguém que tem interesse nesse conteúdo. Lembra de se inscrever no nosso canal, a gente procura sempre produzir conteúdos de qualidade e de curtir esse vídeo. Se ficar alguma dúvida, lembra de deixar essas dúvidas aqui que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Então vamos falar um pouquinho sobre o resultado de Lojas Renner, com o código de negociação LEREN3. Antes vamos dar uma olhadinha aqui no Google. Eu coloquei o código de negociação da Lojas Renner para ver a cotação. E aí o que nós temos aqui, o que a gente percebe, Aqui passando o mouse, nós estamos aqui no período de 23 de março de 2020, que foi o período mais agudo das ações, As ações saíram de R$ 56 e elas caíram... Aqui em 23 de março ela caiu por volta de R$ 30 e a gente percebe que ao longo do ano de 2020, aqui falando de 2020, a gente percebe que a ação teve um comportamento bastante errático. Porque primeiro, Lojas Renner é uma empresa do setor de varejo, eu tenho essa empresa, eu comprei a empresa no hype lá em janeiro de 2020, mas eu estou muito tranquilo com o resultado que a empresa vem apresentando, porque eu sei que ela está inserida em um setor bastante complicado, ela tem uma presença muito forte em shopping centers, e para quem já acompanha o meu canal, eu tenho alguns vídeos sobre a HGBS11, que é um fundo de investimento imobiliário, eu tenho o VISC11, que é um outro fundo de investimento imobiliário de shopping centers, e eles vêm apresentando resultados muito ruins em decorrência do que aconteceu em 2020. Eu estou bastante tranquilo, que eu estou esperando para o resultado, eu ainda não olhei o resultado de Lojas Renner, então o que eu estou esperando é um resultado um pouco melhor do terceiro TRI, mas se vier flat ali, o resultado do terceiro TRI com o resultado do quarto, eu já estou contente. Se cair um pouquinho também, eu estou contente, porque a reabertura, ela não foi uma reabertura gradual, nós ainda temos problemas com os eventos de 2020. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ok? Então, o resultado foi divulgado ao mercado em 11 de fevereiro de 2021, então é um resultado já é um resultado público, Não tem nada que eu esteja apresentando aqui que não seja público. Outra informação bastante importante, você tem que tomar a sua decisão baseado naquilo que você acredita. Então, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda dos ativos de Lojas Renner, beleza? Então saiba no que você está investindo e por que você está investindo. Monta o seu racional primeiro antes de sair comprando qualquer coisa. Então Lojas Renner, ela não é só Lojas Renner, ela tem a Camicado, a Yukon e a Realize, e também outras parcerias pequenas, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, a empresa, como nós temos uma entrevista com o CEO na internet, o novo CEO da Lojas Renner, ele falou que o projeto deles era acelerar o lado digital da empresa de Lojas Renner em 5 anos, e eles fizeram isso em 5 meses. Então aqui já trazem aqui, o resultado de transformação digital. Aqui eu estou analisando com vocês o press release, Então é uma espécie de um grande resumão da DFP, das demonstrações financeiras da empresa. Então isso daqui é uma coisa muito menor, vocês podem ver que tem 15 páginas, então não é um vídeo pequeno, eu não estou fazendo vídeo para aquele sardinha que adora pegar resuminho de empresa pronto, tá? Aqui o vídeo pode demorar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, não é essa a minha preocupação, estou preocupado em entender a empresa a cada TRI que ela apresenta os seus resultados. Então, falando um pouquinho sobre transformações digitais, falando sobre as vendas digitais, E como vocês podem ver aqui na tela, as vendas através dos canais digitais seguiram com performance bastante diferenciada, não obstante a normalização da operação offline, A empresa tem operações digitais, mas também tem as lojas, Então, no quarto TRI, as vendas cresceram 123% e representaram 9,4% do total. Então, as vendas digitais cresceram bastante, 123%, mas elas representaram no resultado total da empresa apenas 9,4%. Então, a presença do digital de Lojas Renner ainda é muito pequena, se a gente comparar com outras empresas.
Ao longo do último TRI foram implementadas novas melhorias na experiência de compras dos clientes, como o lançamento do provador virtual, trazendo autonomia e flexibilidade, assim como evoluções relacionadas à customização da navegação. Também foram aplicadas as formas de finalização das compras com a aceitação do Pix, né, que está chegando agora, essa nova forma criada pelo Banco Central de Transferência, em que a gente não tem que ficar refém de TED, de DOC, de empresa dos bancos, né? Todas essas ações seguiram se refletindo no aumento do fluxo de caixa nas plataformas digitais, maior frequência de compras, assim como evoluções no número de clientes ativos e novos clientes. Adicionalmente, o app Renner continua se destacando, sendo novamente o mais baixado entre os players de moda online no período. Vamos ver se está tudo certo aqui, acho que está tudo certo. Em reconhecimento aos pontos acima, a Renner foi contemplada com o prêmio EBIT, loja mais querida, moda e acessórios, Black Friday, de verdade, dentre outros, né? Então, alguns prêmios aí que a empresa conseguiu no quarto TRI de 2020. Fluxo, crescimento de 153 no quarto TRI de 2020, sendo aproximadamente metade pelo app, né, das vendas feitas pela Lojas Renner. Novos clientes, aumento de 110% no quarto TRI de 2020, representando cerca de 80% da base total e 60% das vendas, né? Então, esses novos clientes aumentaram em 80% e eles foram responsáveis por 60% das vendas. Downloads do app 180% maiores no TRI, com novo recorde de instalações em novembro, responsável por 55% das vendas digitais. Isso já é previsível, né? Um app novo que eles estão trazendo, então eles estão trazendo bastante melhorias e o mínimo que a gente espera, né? A empresa está com um problema no físico, né? Em lojas físicas, ela tem que acelerar o digital. Projetos estruturantes, né? Isso aqui já são coisas que a empresa vem implementando há bastante tempo. Quanto à transformação do Omni no TRI, né, quarto TRI de 2020, seguiu se evoluindo, principalmente no uso do estoque das lojas para as entregas, com aumento relevante no sortimento de itens exclusivos das lojas disponíveis também para compras online. Venda digital, cerca de 30 mil pedidos faturados desde o início do ano, né, então vendas que aconteceram pelo app de Lojas Renner. Self-checkout, né, que é o caixa de autoatendimento. Participação de 12% nas vendas das unidades onde o serviço está disponível. Então aqui é uma modalidade que a Lojas Renner tem, né? Aqui esse caixa de autoatendimento, você vai lá, compra os seus produtos, faz a compra sem a presença de alguém te atendendo. Self-checkout, pague digital realizado com o celular do cliente, né? Disponível em todas as lojas, mais de 200 mil operações feitas pelo Pague Digital, em que você pode, se tiver que pagar alguma conta de Lojas Renner, você vai lá na loja, tem, né, esse Pague Digital e você faz o pagamento das suas compras. Venda por WhatsApp, disponível em mais de 80 lojas, com 150 mil clientes atendidos. Então, mais uma iniciativa focado no digital. Venda social, Minha Sacola, 17 mil afiliados com 95 mil itens vendidos, né? Então, essa é uma nova experiência da Lojas Renner, né? Criando esse programa Minha Sacola, em que os afiliados eles entram, se cadastram, vendem os produtos da Renner e aí eles ganham uma comissão sobre essas vendas, né? Ship from Store, que é uma modalidade de entrega dos produtos, né? Habilitado em todas as lojas, com concentração de envio em mais de 180 unidades durante a Black Friday, cerca de 40 delas operaram 24 horas para atender os pedidos online, né? Esse Ship from Store é envio da loja, né? Você pode comprar, de repente, eu moro aqui em Campo Grande, tem um shopping aqui perto da minha casa, que tem uma Lojas Renner, eu compro pela internet e a compra ela é enviada do shopping mais próximo que tem Lojas Renner para minha casa, de modo que o produto chega mais rápido na minha casa, né? Então, isso já é uma modalidade bastante conhecida. Prateleira infinita, item exclusivo de loja em 40% dos pedidos online, né? Também é uma outra forma de você comprar dentro do app da empresa. Fashion Delivery, pilotos na Renner e Achuá, através do uso de analytics para definição do público-alvo e envio de itens selecionados para a casa do cliente com elevada conversão, né? Então é outra tentativa aqui de Lojas Renner para ela conseguir vender mais. Então esse aqui envolve a parte do analytics, né, que eles utilizam lá para ver qual a tendência de compra das pessoas, né? Então é baseado no gosto da pessoa, no que ela vem comprando de forma recorrente. Fashion Machine, piloto de vending machine em estação de metrô na cidade de São Paulo. Eu inclusive fiz um post lá no meu Instagram, investido bem, hashtag BSA3 lá no Instagram você me encontra, falando sobre essa vending machine, que basicamente é como se nós estivéssemos comprando aquelas máquinas de comprar refrigerante, né? Lá tem as peças de roupa, a gente escolhe pelo tamanho da roupa
e a gente já sai com a roupa comprada. Então é como se fosse exatamente uma máquina mesmo lá em que você tem o preço da roupa, o tamanho da roupa, a cor da roupa, você só escolhe o tamanho que você quer e aí tem o preço, você pode pagar com o seu cartão ou com dinheiro lá na máquina. Novo centro de distribuição de Omnichannel, né? Construção de um novo centro de distribuição em São Paulo segue conforme o cronograma. Então, um novo centro de distribuição para que a empresa consiga distribuir e entregar de modo mais rápido ainda os seus produtos. Quanto ao uso de dados no ciclo de vida dos produtos, além de 17% dos itens alocados para as lojas sem intervenção humana na Renner, avançou-se com um piloto na Yukon para todas as lojas, replicando o mesmo modelo de distribuição com inteligência artificial para cerca de 6% dos produtos, assim como foram iniciados pilotos na Kamikaze. Adicionalmente, foi lançado um projeto semelhante através do uso de inteligência artificial, né, a IA, no processo de compra de produtos para revenda, com decisões de volumes orientadas por dados. Então, mais uma vez, a Lojas Renner utilizando, né, aí, analytics, inteligência artificial para fazer reposição de estoque, reposição de peças, né, no seu mostruário, de modo que ela não precise de uma pessoa física fazendo, né, tudo aquilo que tem dentro das lojas dos manequins, né, então eles fazem ali, sem intervenção humana, a realocação dos produtos. Por fim, na visão única do cliente, seguiu-se avançando no uso de análise e transformação de dados integrados para maior conhecimento do cliente e oferta de experiência personalizadas. Dessa forma, o percentual da base de clientes ativos seguiu aumentando, assim como a parcela do faturamento já identificado, que alcançou 80%. Também foram feitas evoluções no gestor de campanhas Omni, através do lançamento de novas campanhas personalizadas e automatizadas, que geraram maior frequência, ticket médio e número de itens por sacola. Ainda foram integradas novas fontes de captura de dados de clientes, além de reajuste na priorização de contatos, gerando maior assertividade na comunicação. Então, mais uma vez, né, a empresa está acelerando a questão do digital, porque a nível de Brasil nós tínhamos um problema e agora as empresas do varejo elas perceberam que elas têm que realmente atualizar e elas têm que acelerar, né, a questão das vendas online, porque justamente é o que vai trazer dinheiro para eles, é o que vai fazer com que eles cortem custos. Realize CFI, o desempenho de produtos e serviços financeiros seguiu em constante evolução na Realize, que é o braço de pagamentos, né, da Lojas Renner, com aprimoramento da experiência do cliente para transformar a jornada de pagamentos mais digital, fluida, rápida e segura. Beleza. Vejamos o que mais aqui, quanto à renovação do portfólio, que eu vou tentar dar uma resumida, né, porque tem bastante coisa. Quanto à renovação do portfólio de produtos, maior oferta de soluções e experiências que impactem a vida dos clientes, no trimestre ampliou-se o programa de cashback, uma modalidade também bastante conhecida e que vem ganhando muita força no Brasil, né? Lançado não somente na campanha da Semana Brasil, mas também durante a Black Friday e Dia das Crianças. Também foi realizada a campanha Tudo no Meu Estilo, em nova edição, que contou com mais de 200 mil participantes e premiou milhares de clientes dos cartões Renner com cartões presentes, além de experiências personalizadas. Sobre a digitalização da jornada de pagamentos, foram feitas melhorias dos serviços disponíveis no app, assim como foram lançadas campanhas para a comunicação dessas iniciativas. Os clientes passaram a ter mais autonomia e funcionalidades com aumento do limite, reanálise de crédito e senha via token nos cartões Renner. Adicionalmente, os portadores do Meu Cartão passaram a poder simular, contratar e transferir o valor do saque rápido para a conta corrente. Além disso, foi feito o lançamento da plataforma de parcerias do Meu Cartão no aplicativo com desconto de até 50% em mais de 200 marcas. O lançamento a iniciativa já conta com mais de 60 mil clientes cadastrados e metade deles interage através do app. Ainda foi realizada parceria com portais de cobrança de terceiros, né, ampliando a capilaridade e capacidade de negociação através de canais digitais. Então, mais uma vez, a Renner, né, se juntando com parceiros digitais para tanto conseguir expandir a sua base de vendas, como também receber os valores que é devido para ela, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos destaques do período, né? O que nós temos de destaque aqui? Vejamos, espero que não esteja cortando aqui, né? Então, receita líquida das vendas de mercadoria, né? Tudo que a Lojas Renner vendeu, né, das suas mercadorias. Então aqui nós temos o quarto TRI de 2020 contra o quarto TRI de 2019 e do lado direito aqui, né, nas colunas, nós temos um comparativo entre 2019 contra 2020 e apresenta a variação percentual, né, da receita de vendas, beleza? E aqui é apresentado em milhões. Então o quarto TRI de 2019
Lojas Renner vendeu 2.873 milhões contra 2.919 milhões no quarto tri de 2020. Então, trimestre contra trimestre, um aumento percentual positivo em 1,6%. Já ano contra ano, nós temos 8.474 milhões contra 6.660 milhões em 2020. Então, uma queda de 21,4%. Isso já é justificado justamente pelos eventos de 2020. Crescimento de venda em mesmas lojas, né, que aqui é o conceito de same store sales, né, que é as vendas que as lojas Renner faz nas lojas que ela já possui, porque ao longo do ano a empresa pode ir implementando, criando novas lojas, né, abrindo novas lojas. Então o conceito de same store sales ele conta apenas as lojas que já existem no portfólio e não as novas. Então esse é um conceito bastante utilizado, né, tanto em lojas de varejo como lojas Renner, mas também em fundos imobiliários que a gente tem em shopping centers, por exemplo. Então quarto tri de 2019 6,2%, né, aqui. Contra negativo 0,8% no quarto tri de 2020. Então a queda é bastante significativa pelos eventos que nós já tivemos em 2020. Ano contra ano, 8,7% positivo em 2019 contra menos 23,9% em 2020, uma queda bastante significativa, né? Lucro bruto da operação do varejo, né? Aqui nós já saímos da receita e começamos a entrar na parte do lucro. Lembrando que lucro bruto vai ter uma série de coisas que vão sair aqui do lucro bruto ainda, para a gente chegar finalmente no lucro líquido, né? Então vamos por parte aqui. Então o lucro bruto, né, da empresa, nós temos 1.666 milhões no quarto tri de 2019 contra 1.570 no quarto tri de 2020. Então uma queda de menos 5,7%, né? Isso é tri contra tri. Ano contra ano, 2019, 4.667 milhões contra 3.459 milhões, uma queda percentual de 27%. Né? Então, novamente repetindo aqui, né, a tendência de queda ano contra ano, justamente pelos eventos que nós já explicamos. A margem bruta da operação do varejo, né, eu divido o lucro bruto pela receita líquida para eu ver em porcentagem quanto sobrou do lucro bruto. Né. A margem bruta no quarto tri de 2019, 58%, no quarto tri de 2020, 53%. Então, uma queda aí de 4,2 pontos percentuais. Ano contra ano, 56% em 2019 contra 51% em 2020. Então, uma queda também, né, de menos 4,4%. Então, a empresa diminuiu a sua margem bruta. Mas aqui também isso é explicado, né? Despesas operacionais, que entra aqui o SG&A, né? Vendas, Sales, General and Administrative, né? Que seria as despesas que a empresa tem com as vendas que a empresa tem que fazer, com as despesas gerais, né? Que aí entram escritórios, a parte administrativa, pagamento de pessoal em geral. E aí o que nós temos? Quarto tri de 2019, 771 milhões e quarto tri de 2020, 868 milhões. Então, um aumento positivo, né, em despesas de 12,5%. E no ano, né, ano contra ano, 2019, 2.736 milhões contra 2.608 milhões. Então, aqui uma queda em 4,7%. No tri nós tivemos um aumento de 12,5%, mas no ano nós tivemos uma queda de 4,7%. Então, isso mostra também a eficiência de lojas Renner, né? No momento em que ela percebeu que aconteceram os eventos de 2020, ela precisava cortar custos, então ela foi procurando de alguma forma onde ela poderia cortar custos. Aí nós chegamos às despesas operacionais dividido pela receita das vendas de mercadoria, né? Eu quero saber aqui quanto representou as despesas operacionais, né, com vendas gerais e administrativa, sobre a receita que a empresa teve com a venda dos seus produtos, né, das vendas de mercadoria. Em quarto tri de 2019, 26,9%, quarto tri de 2020, 29,7%. Então, um aumento de 2,8 pontos percentuais. Já ano contra ano, 32,3% e 2020, 39,2%. Então, nós tivemos um aumento aqui, né, de 6,9%. Então, já é algo que aqui, de forma para quem já investe na empresa ou está procurando investir, tem que saber disso, né, que os eventos de 2020 eles castigaram a empresa e ainda continuam castigando, porque justamente nós ainda temos problemas muito grandes ainda no setor de varejo. Aqui nós temos o EBITDA da operação, né, que é o lucro que a empresa tem com o seu core business, o coração da empresa, a atividade core da empresa, né,
a venda de seus produtos, né, de roupa, no varejo, então quanto que ela lucrou, né, o seu lucro operacional. Aqui nós já tiramos as despesas que ela tem com vendas, gerais e administrativos, chegamos ao EBITDA, né, que é o lucro antes dos impostos, da depreciação e da amortização. E aí nós temos 757 milhões no quarto TRI de 2019 contra 557 milhões no quarto TRI de 2020, uma queda de 26%, né, de EBITDA. Ano contra ano, 2019 1 bi 561 milhões contra 1 bi 108 milhões, uma queda de 29%, né? Então, uma queda bastante expressiva. A margem EBITDA da operação de varejo ajustada, né, que ele vai pegar, eu quero entender em percentual quanto sobrou de EBITDA, né? Então eu quero saber da eficiência operacional da empresa. 26,4% no quarto TRI de 2019 contra 19% no quarto TRI de 2020. Uma queda, né, da margem EBITDA de 7,3% no trimestre. E se nós olharmos para o ano, 2019 18,4% contra 18,6% em 2020. Então, uma queda de apenas 1,8%. Então, a empresa está recuperando, né, a sua margem EBITDA. Resultado de produtos financeiros, né, aqui não entra a venda de produtos, entra o braço de pagamentos da Lojas Renner, que é a Realize, né? 99 milhões, quarto TRI de 2020, 59 milhões, quarto TRI de 99 milhões, quarto TRI de 2019, perdão, contra 59 milhões, quarto TRI de 2020. Uma queda de 40%, também explicado pelos eventos de 2020. Ano contra ano, 391 milhões em 2019 contra 81 milhões em 2020. Então, uma queda bastante significativa, né, de 79%. Lembrando aqui que produtos financeiros é um braço de Lojas Renner que ele é muito pequeno, né, se nós compararmos, por exemplo, com a receita, né? Então, se a gente pegasse aqui e dividisse produto financeiro por receita líquida, a gente ia ver que isso representa muito pouco no resultado de Lojas Renner, mas ainda assim a gente tem que analisar isso. O EBITDA total ajustado aqui, ele considera o que? O varejo mais produtos financeiros, né? E aqui inclui arrendamentos da empresa. E aí ela explica aqui o que são os arrendamentos, aqui eu vou ignorar a parte de arrendamentos, quem tiver interesse pode abrir o resultado de Lojas Renner e dar uma olhada. Mas aqui basicamente eu estou juntando, né, o EBITDA do varejo, né, ajustado com o EBITDA de produtos financeiros. Então nós chegamos a um resultado, quarto TRI de 2019, 857 milhões contra 616 milhões, né, no quarto TRI de 2020, uma queda de 28%. Se a gente for olhar um comparativo ano contra ano, né, que é importante a gente dar uma olhada, 1 bi 953 milhões que nós tivemos em 2019 de EBITDA ajustado varejo mais produto financeiro, contra 1 bi 190 milhões em 2020, uma queda de 39%. Novamente explicado pelos eventos de 2020. Então a margem EBITDA total ajustada, aqui ele inclui arrendamentos, né? Aqui ele está mostrando em percentual, né? Primeiro ele mostrou em valores, agora ele apresenta em percentual o quão eficiente Lojas Renner foi, né? Com o seu lucro operacional, incluindo, né, produtos financeiros aqui já ajustados. 29%, aqui arredondando para 30%, né? 30% em quarto TRI de 2019, 21% quarto TRI de 2020, né? Então uma queda bastante grande, de 8,7% em pontos percentuais. E se nós fizermos o comparativo 2019 contra 2020, 23% 2019 contra 17%, né? 18% 2019, uma queda de 5,1% de pontos percentuais na margem operacional aqui, juntando varejo mais produto financeiro. Aqui nós temos o EBITDA total ajustado, varejo mais produto financeiro exclui arrendamentos, né? Aqui ele está tirando os arrendamentos, e aí novamente tem que ler aqui, né, a nota de rodapés para a gente entender os arrendamentos da empresa. E aí nós temos, novamente ele vai apresentar em valores, né, excluindo arrendamentos, e depois ele vai apresentar em percentual. Então, para a gente não perder muito tempo, quarto TRI de 2019, 964 milhões contra 737 milhões. Então uma queda de 23%, a gente já tinha visto isso aqui em cima também, né? Comparativo ano contra ano, 2 bi 388 milhões 2019, 1 bi 661 milhões 2020, uma queda de 30%. E aqui apresenta em percentual, né, como seria a margem EBITDA da empresa, juntando produto financeiro ajustado e aqui excluindo os arrendamentos. 33%, quarto TRI de 2019, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está esse negócio, contra 25%
quarto tri de 2020, perdão. Aqui, ano contra ano, 28%, né, de margem EBITDA ajustada, excluindo os arrendamentos de 2019, contra 24,9%, 25% em 2020. E aí, isso representa uma queda de 3,2%, então já é uma coisa mais tragável, mais palatável. Lucro líquido, né, que é o que as pessoas geralmente, o grupo dos sardinhas estão muito afoitos aí por ver, né, 512 milhões quarto tri de 2019 contra 354 milhões quarto tri de 2020, uma queda de 31%. Ano contra ano, né, 1 bi 86 milhões contra 2019 contra 1 bi 96 milhões 2020. E aí nós temos um aumento percentual de lucro líquido de 0,9%. E aqui é importante ressaltar que a empresa teve no seu lucro líquido um valor que entrou que não tinha relação com a operação propriamente dita. Okay? Então isso é importante lembrar. Se você tiver interesse, você vai ter que revisitar, né, os ADRE da empresa, se não me falha a memória, do segundo trimestre ou do quarto trimestre, que apareceu uma parte do lucro foi composta com algo que não era resultado de vendas da empresa. Está relacionado lá com impostos, então quem tiver interesse tem que dar uma olhadinha lá. Margem líquida, né, quando eu pego o lucro líquido e eu divido pela receita líquida, eu quero entender em percentual quanto sobrou para a empresa. E aí, em tese, né, o lucro líquido é o que a empresa pode distribuir para o acionista, pode investir na empresa, pode guardar como reserva. Quarto tri de 2019, margem líquida de 17,8% contra 12,1%. Uma queda de 5,7 pontos percentuais. Ano contra ano, 12,8% 2019 contra 16,5% 2020. E aí um aumento de 3,7 pontos percentuais. Lembrando que teve resultado não recorrente no resultado de Lojas Renner, e eu creio que eles vão trazer aqui novamente isso pra gente. Então aqui embaixo nós temos o ROIC. O ROIC aqui é LTM, é Last 12 Months, né? Qual que é o retorno sobre capital próprio mais capital de terceiros aqui, né? A sigla do ROIC. Qual que foi o ROIC que a empresa apresentou nos últimos 12 meses, né? Então, quarto tri de 2019, 21,3% contra 15,9%. Uma queda de 5,4%. Se você não entende muito bem o que é tal do ROIC, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando só o que é o tal do ROIC, que é diferente do tal do ROI. Por favor, não confundir. 21,3% em 2019, né, no comparativo ano contra ano, contra 16%. Então, uma queda de menos 5,4%. Beleza? Então, esse daqui seria o grosso, né, da empresa que ela apresenta de resultados, né? Ela pega desde receita líquida, vem deduzindo ali tudo que ela tem que pagar, de pessoal, de administrativo, tudo que ela tem que pagar, chega no lucro líquido. Agora ela vai abrir, né, começar a abrir pra gente esses resultados aqui. E aí nós já estamos aqui há 27 minutos, quem tiver interesse, né, geralmente tem sardinha que tem um pouco de preguiça, de ficar olhando vídeo comprido e tal. Se a pessoa não tiver interesse, a DRE resumida, tá aqui o print, é só você ir lá e dar uma olhadinha, beleza? Aqui ele vai trazer, né, esmiuçar um pouquinho mais, beleza? Então o vídeo vai ficar bastante grande, aí eu vou, na hora lá, eu vou dar uma editada, vou pegar o vídeo, deixar essa parte mais curtinha aqui, depois eu coloco o vídeo completo, que daí quem tiver interesse em aprender um pouco mais, em investir melhor, continua no vídeo. Same Store Sales, como a gente viu, né, SS aqui seria a sigla para Same Store Sales, uma queda de 0,8%, vendas digitais, como já foi explicado, um aumento de 123%. E aí explica, né, a continuidade da recuperação gradual nas vendas, impacto, né, de 2020, impacto das novas restrições de funcionamento, principalmente em dezembro, né, que nós tivemos algumas regiões do Brasil que novamente voltaram, né, a ter um aumento, né, dos casos da Covid-19. Manutenção do crescimento elevado das vendas digitais, que já foi explicado anteriormente, a margem bruta da empresa aqui, que também foi explicado, né, margem bruta eu pego lucro bruto e divido pela receita líquida, para eu entender quanto sobrou de margem bruta, né. Uma queda de apenas 4,2%, né, pontos percentuais. Boa aceitação da nova coleção, estoques mais equilibrados contribuíram para a evolução sequencial da margem, ambiente promocional ainda superior ao usual para o período. Despesas operacionais subiram, né, como nós já vimos, 12,5%, e aí eles explicam aqui, eu vou me restringir a falar sobre isso. Margem EBITDA do varejo, né, que é o lucro operacional da empresa com o seu core business, né, que é a Lojas Renner, ela vende seus produtos, e aqui eles consideram, né, em percentual quanto que a empresa consegue ter de lucro operacional.
E aí, beleza, resultado de produtos financeiros, né, que é o braço de pagamentos da Lojas Renner, 59 milhões, que aí ele explica pra gente um pouquinho aqui, lucro líquido, né, final 354 milhões, e aí ele explica que esse lucro líquido, perdão, essa redução ela foi dada por uma queda na redução do EBITDA do varejo, né, que é o core business da empresa, Lojas Renner, e o menor resultado de produtos financeiros, né, que são toda vez que o cliente transaciona com o cartão, ele está pagando uma taxinha ali para a Lojas Renner e ela ganha dinheiro com isso. O capex da empresa foi de 124 milhões, né? E aqui ele explica que eles têm, esse capex, parte dele foi investido no novo centro de distribuição e em tecnologia, né, para acelerar o digital. Então, aqui a gente tem um lucro líquido que sobrou para a empresa e aqui nós temos o capex, que é quanto a empresa está investindo para... que aí capex, né, vem de capital expenditure, né, que é o investimento em capital para a empresa crescer, que ela está fazendo. Beleza, aqui nós temos aqui uma abertura, né, por negócios, que aí ele vai mostrar pra gente a abertura de lojas, quarto TRI de 2020, 388, quarto TRI de 2019, perdão, né, contra quarto TRI de 2020, e aí 393, um aumento de 5 lojas, ano contra ano a gente percebe que foram abertas apenas 5 lojas. Inauguração, a gente percebe que houveram muito poucas aqui no quarto TRI de 2019 e em 2020 a gente percebe também que foi um número muito pequeno. Se você tiver interesse, dá uma pausa e dá uma olhadinha aqui ou vai acompanhando aí pelo seu computador, celular, que aí a gente pode falar sobre isso. Você pode acompanhar melhor, perdão. Área de vendas, né? Aqui é o vendas por metro quadrado, 683 quarto TRI de 2019, 709 no quarto TRI de 2020, um aumento de 3,8 pontos, 3,8%. Né? Então isso mostra que a empresa está conseguindo ser mais eficiente com a venda por metro quadrado, ela está conseguindo vender mais por metro quadrado, isso é importante, né? Ano contra ano, 683 mil, né? Aqui ele só reapresenta para a gente porque aqui são os dados de 2020, né? Quarto TRI já consolida com o ano todo. Receita líquida da empresa, né, em milhões, que já foi apresentado lá em cima, a margem bruta, que também já foi apresentado lá em cima. Aqui está apresentando, né, Lojas Renner, Camicado e Youcom, né? Aqui só olhando o Youcom por alto a gente percebe também o mesmo movimento, né? A empresa com os eventos de 2020 ela preferiu diminuir o número de abertura de lojas, né? Justamente focar no digital e não tanto na questão da abertura de novas lojas físicas, né? Então a gente percebe que em 2019 a Camicado abriu inaugurou apenas uma loja, em 2020 não inaugurou nada, no quarto TRI, né, de 2020, 9 lojas abertas em 2019 contra apenas 2 em 2020. A Youcom, 5 lojas no quarto TRI de 2020, que ela inaugurou, e 0 em quarto TRI de 2020, e aí ano contra ano, 9 lojas também, 2019 contra apenas 2 lojas. E aí eles explicam, aqui mostra também, é importante a gente olhar, vendas por metro quadrado, né? Quantos mil a empresa vende por metro quadrado, 48,7 contra 48,3, uma pequena queda. Se nós olharmos aqui TRI contra TRI, ano contra ano, isso se repete, né? Aqui da Youcom, 16,7 no quarto TRI de 2019, né, contra 16,9. Então a empresa conseguiu aumentar um pouquinho a sua eficiência. Vejamos o que mais, aqui tem uma abertura da receita líquida, né, como é que é composta a receita líquida da empresa, e aqui apresenta o CAGR, né, do quarto TRI de 2016 até o quarto TRI de 2020. O CAGR aqui é o Compound Annual Growth Rate, né, uma taxa de crescimento anual composta, né, quanto a empresa vem conseguindo crescer, né, o seu CAGR de receitas aqui, né? Então esse CAGR ele é de 11%, então a empresa tem conseguido, né, num crescimento composto, crescer 11%. Se você não entende muito bem o que é o tal do CAGR, deixa aí nos comentários o que é o tal do CAGR, Gleice, porque eu faço um vídeo explicando só sobre o tal do CAGR, beleza? Receita líquida, e nós temos aqui a área vermelha, que é da receita líquida da empresa, quarto TRI de 2019 contra o quarto TRI de 2020, um aumento de 1,6 pontos percentuais. Aqui nós temos a receita líquida, né, em cinza, né, ano contra ano apresentou a queda aqui, que nós já vimos isso. E aí o Same Store Sales também, que já foi apresentado, né? A gente percebe que a empresa estava conseguindo ter um aumento, chegou o quarto TRI de 2019, ela teve uma queda, e o ano de 2020 se repetiu, né, mas com maior força. E aí aqui, se a gente pegar, né, o venda de mesmas lojas, né, que é o Same Store Sales, né, que eu já expliquei, uma queda bastante grande também.
Vejamos o que mais que a gente tem aqui. Aqui eu vou me restringir a tudo que está sendo apresentado aqui, que aí depois, né, com mais paciência eu vou parar para ler, mas aqui só para a gente fazer uma abertura por cada linha que a gente viu lá em cima, né, da DRE apresentada. Aqui é o lucro bruto, né, da operação, e ele apresenta novamente o CAGR do lucro bruto, que cresceu 10% do quarto TRI de 2016 para o quarto TRI de 2020. Da mesma forma também, né, ele apresenta aqui em vermelho o lucro bruto, por trimestre, e depois ele apresenta o lucro bruto ano contra ano. E ele apresenta a margem bruta da empresa, né? E aqui a gente já percebe um aumento, aí quando nós comparamos, chegamos a 2019, o quarto TRI, a gente tem uma queda bastante expressiva, que já foi explicado lá em cima, e ano contra ano a gente percebe isso também. A margem bruta da empresa é importante de acompanhar, né, que a margem bruta que a gente pega lucro bruto, divide pela receita líquida e entende em percentual quanto que a empresa consegue reter, né? A gente percebe que a empresa ela vinha aumentando, né, a sua margem bruta, né, de 2016 a 2019, e aí ela voltou a cair pelos eventos de 2020. Então isso é uma coisa bastante importante também da gente olhar. Despesas operacionais, né, que aqui são vendas gerais e administrativas, né. Aqui nós já vimos o resultado que já foi aberto lá em cima, aqui ele só vai explicar para a gente, né, a porcentagem da receita líquida das vendas de mercadoria. Aqui ele apresenta para a gente as despesas, né, que a gente tem com cada um dos segmentos, né, com vendas de mercadorias, com gerais e administrativo, e ele apresenta em percentual quanto isso representa da receita líquida, né? Ou seja, a empresa ganhou X na receita líquida, né, um valor X, e aí ela pagou para vender os seus itens um valor X, ela pagou em gerais e administrativos que entra, né, material de escritório, pagamento de pessoal. E aí a gente pega esses valores que são pagos aqui de VGA e a gente quer entender isso em percentual, quanto isso representa da receita líquida. Então aqui eu não vou me ater aos valores que foram pagos, eu vou pegar só em percentual para a gente entender um pouquinho melhor isso. Então despesas com vendas que a empresa tem, e aqui apresentando, né, em percentual quanto isso representa sobre a receita líquida. 19,5%, né, que falando de vendas, né, despesas com vendas no quarto TRI de 2019, contra 22,6% no quarto TRI de 2020, então um aumento de 3,1 pontos percentuais. Então a empresa teve um aumento de 3,1% de aumento, né, para poder vender os seus produtos, apenas vendas, beleza? Aqui não entra gerais e administrativos ainda. Ano contra ano, 23,3% em 2019 contra 28,3%, então um aumento de 5 pontos percentuais, né, só para vender os seus produtos. E isso fica explicado justamente pelas questões de 2020. Vejamos o que mais. E aqui olhando, né, despesas com GIA, que seria gerais e administrativos. Aqui entra material de escritório que a empresa tem que fazer, e administrativo, né, com o pagamento do pessoal, né. Então 7,4% no quarto TRI de 2019 e 7,1% no quarto TRI de 2020. Então uma queda de 0,3 pontos percentuais. Ainda que tímido, isso é muito importante porque a empresa procurou cortar custos, né, com gerais e administrativos. Ano contra ano, 2019 9% e 2020 10,9%. Então um aumento de 1,9 pontos percentuais, e aqui é bastante factível esse aumento, porque tanto de vendas quanto de gerais e administrativos das despesas, né? Chegou o ano de 2020, nós tivemos os problemas da pandemia, e o que acontece? A empresa teve que colocar muita gente em home office, então ela teve que reestruturar a própria empresa para ela ter uma nova adequação de custos. Então é natural que esse grande acontecimento de 2020 ele ia impactar também, né, despesas com geral e administrativo. Outros resultados operacionais, aqui entra o programa de participação dos resultados, recuperação de créditos fiscais, né, que aqui entra o braço da Realize de Lojas Renner, e aí nós chegamos ao total de despesas operacionais, que a gente já viu lá em cima também. Aqui eu vou me ater, eu vou pular, aqui ele explica, né, linha por linha, isso é importante, né, para quem quer investir em Lojas Renner. Aqui ele apresenta para a gente o CAGR, né, novamente, né, o aumento que nós temos aqui, né. Então ele apresenta para a gente novamente esse movimento, e ele apresenta aqui, né, quanto representa sobre a receita operacional líquida, né. E aí aqui não é tão importante porque a gente já deu uma olhada mais ou menos no slide anterior. Aqui o EBITDA ajustado da operação de varejo, que nós já demos uma olhada lá em cima, mas é importante a gente dar uma olhada também. Aqui principalmente na margem EBITDA, né? Quanto está sobrando do varejo, né? As vendas que
a loja Zener faz em percentual quanto está sobrando de lucro operacional, que seria o EBITDA aqui, né? Então a gente percebe que a empresa de 2016 aqui, né, aqui ele apresenta novamente também o CAGR. Isso é muito importante, né? O quanto a empresa está conseguindo aumentar, né, no seu custo anual composto, né? Quanto ela está conseguindo aumentar no seu EBITDA. Então 2,5% positivo. Então isso é muito bom. A gente percebe que ela saiu de 26,3%, foi para no quarto TRI de 2017 23,7%, depois 2018 ela caiu um pouquinho, chegou em quarto TRI de 2019 com 26,4%, né, recuperou, e aí 2020 no quarto TRI ela caiu bastante. Ano contra ano, 18,4%, 2019 contra 16,6% de margem EBITDA. E aí, quem tiver interesse, né, o aumento da margem EBITDA, do EBITDA da empresa, explicado aqui nos slides. E aí, novamente, ele vai explicar para a gente. Distribuição da venda por condições de pagamento, né? Aqui ele vai dizer de onde vieram os pagamentos, né? Aqui falando dos cartões de loja Zener ou cartão de terceiros. Então vamos entender um pouco esse negócio aqui. Quarto TRI de 2020, quarto TRI de 2019. Então a gente tem aqui no vermelho, esse vermelho é mais claro aqui, nós temos cartão Renner e meu cartão, né? E aí ele explica pra gente 0 mais 5, né, que é a condição de pagamento, né, fecha a fatura do cartão, você tem até 5 dias para poder pagar a sua fatura. 36% em 2020, né, quarto TRI de 2020, e em 2019 era 37,7%, então houve uma pequena redução. E aqui, né, nós temos no mais escuro, nós temos cartão Renner 0,8, que seria também o fechamento da fatura do cartão. E aí a gente tem quarto TRI de 2020 3,9, quarto TRI de 2019 5,7, então houve uma diminuição. Cartão de terceiros 28,8% quarto TRI de 2019 e 29,9%, né, 30%, também uma redução importante aqui. E pagamentos à vista, né? Em 2019 foi 26,7%, no quarto TRI de 2020 31,1%. E esse é um movimento, né, que já era bastante esperado, porque as pessoas com os eventos de 2020, as pessoas simplesmente, né, olharam para os seus cartões de crédito, para os seus gastos, e elas começaram a pensar o seguinte: opa, nós estamos em um problema bastante sensível da nossa economia, então é mais factível nesse momento que eu faça o quê? Que se eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou fazer pagamentos à vista e evitar o cartão. Beleza? Então a gente percebe, né, de 26% para 31,1% de pagamentos à vista, né? As pessoas estão mais cautelosas nesse momento. Vejamos o que mais. Aqui nós temos o resultado dos produtos financeiros. E o resultado de produto financeiro, como a gente viu lá em cima, ele não é tão importante, né, no resultado de lojas Renner. Então quem tiver interesse pode parar um pouco aqui e dar uma olhadinha. Vejamos o que nós temos aqui. Produto financeiro, isso não é tão importante. Deixa eu ver aqui, contas a receber de clientes, né? E aí isso é importante, porque isso entra no fluxo que a empresa espera receber no futuro. Então vamos olhar aqui o que nós temos aqui. Nós temos o cartão Renner, o cartão bandeira meu cartão, e aí entra também cartão de terceiros também aqui, né? Então o total a receber de clientes em dezembro de 2019 era 2.826 milhões, e aí chegamos em dezembro de 2020, 3.811 milhões. Então uma queda aqui de 0,4%, né? Então não foi uma queda tão grande. Aqui nós temos uma tabela bastante importante que é de inadimplência, né? Aqui basicamente a Renner está preocupado com o que a maioria das pessoas estão preocupadas. Tá, e se as pessoas começarem a deixar de pagar suas contas, né? A pessoa tem um cartão Renner, a pessoa utiliza um cartão de terceiros para comprar com lojas Renner, se ela vai deixar de pagar, né? Porque devido a todos esses eventos que aconteceram. Então aqui nós temos no mais cinza a carteira, né, de lojas Renner, ou seja, ela está vendendo, se ela está vendendo para o cliente pelo cartão de crédito, ela está entregando para o cliente o seu produto, ela passa no cartão e depois o cliente tem que pagar para o lojas Renner isso no cartão, né? Então ela apresenta aqui em cinza o que a gente tem trimestre contra trimestre, então vem de 2016 até 2020. Essa linha preta mais escura apresenta as perdas líquidas, né, das recuperações, então aqui ele já considera o que ele não vai recuperar mais, que a loja Renner não vai recuperar mais, os créditos que ela não vai conseguir mais recuperar. E aqui nós temos um índice de cobertura, vejamos o que mais, eu vou explicar sobre índice de cobertura. Vencido sobre a carteira, né, então aqui é em percentual quanto da carteira já está vencido, que o cliente deixou de pagar, e aqui é vencido sobre a carteira Proforma, que daí ele até explica aqui embaixo o que seria esse Proforma, né?
Aqui o Proforma se refere à carteira de recebíveis de até 180 dias. Então ele faz um ajuste, né? E esse ajuste, de certa forma, ele não deixa tão truncado, né, esse valor aqui. Se a gente perceber o vencido sobre a carteira em percentual, né, a gente tem o quarto TRI de 2019, 16,5%, e aí nós chegamos em quarto TRI de 2020, 15,9%. Se a gente fizer um resultado pro forma, a gente tem apenas 12,1%. E aqui a gente tem as perdas líquidas, né? Em percentual, quanto que Lojas Renner está perdendo. E aí a gente tem 3,2 em 2019 contra 0,3 pontos percentuais aqui, né, negativos. Então o índice de cobertura aqui de Lojas Renner é o quanto a empresa tem, né, para poder pagar, né? Ela faz uma provisão, caso o cliente não consiga pagar aquela dívida, ela tem um índice de cobertura, ela pode cobrir esse valor. Então chegamos aqui a quarto TRI de 2020 e a empresa tem 15,6% positivos, né? Então ela tem, sobre o valor que os clientes têm nessa carteira aqui, ela tem uma provisão de 15% acima. Vejamos aqui cartão Renner, aí ela vai explicar para a gente novamente, né, vencidos, né, quanto está vencido, vencido sobre a carteira Proforma e as perdas líquidas, né, que como a gente viu ficou em resultado negativo. Aqui o meu cartão, uma parceria de Lojas Renner. Aqui nós temos o lucro líquido da empresa, e aí esse lucro líquido, né, do lucro líquido a gente tem que se lembrar que nós temos ali, nós temos o EBITDA da empresa, do EBITDA nós temos o imposto de renda que a empresa tem que pagar, tem o resultado financeiro, né, da empresa, que ela tem a parte do realize, mas ela tem que pagar também sobre os seus financiamentos e empréstimos, ela tem que pagar um valor ali pelos empréstimos que ela está fazendo. Aí nós temos o resultado financeiro líquido, né, que já tem aqui o que ela tem que pagar, com o que ela recebeu, com o que ela tem que pagar e o valor líquido disso. E aí nós temos a depreciação e amortização, e aqui ele vai basicamente abrir para a gente, né, o resultado desse, nós temos o EBITDA, e aí ele vai abrir para a gente esse EBITDA até chegar no lucro líquido aqui em cima. Vejamos o que mais, o EBITDA e a margem EBITDA, beleza, isso aqui não é tão importante. O resultado financeiro líquido da empresa, né, é importante a gente olhar isso daqui, porque de um lado Lojas Renner, ela tem os seus financiamentos, os seus empréstimos, que ela tem que pagar, né, os juros que ela tem que pagar sobre os seus empréstimos, mas por um outro lado, o Lojas Renner também tem as aplicações financeiras, né, ela deixa de repente as suas aplicações em um banco de primeira linha lá, de repente um CDB ou uma aplicação de um CDB de primeira linha, e ela vai recebendo esses resultados. Então, no final, o que a gente tem? De um lado ela está pagando, mas de um lado ela também está recebendo. Então, receita financeira, o que a empresa está recebendo de rendimentos equivalentes de caixa, né? Se a empresa aplica o seu caixa no CDB que ela está recebendo, e outras receitas financeiras, né? Que aqui não é o caixa. Aqui são as aplicações que de repente a empresa tem para cobrir eventuais despesas. Então, quarto TRI de 2019, 6,9 milhões contra 11,4 milhões, quarto TRI de 2020. Um aumento de 65%, né? Aqui esse valor, lembrando que se a gente comparar esse valor com a receita líquida da empresa, ele é muito pequeno. Ano contra ano, 33 milhões em 2019 e 2020, 598 milhões. Então aqui esse valor de 598 milhões já entra um resultado não recorrente de Lojas Renner, que caberia um espaço só para a gente falar sobre isso. Vejamos o que mais, e aí despesas financeiras, né? A empresa, lembrando que Lojas Renner, se de um lado ela recebe, do outro ela paga, né? Ela paga juros de empréstimos, ela tem outras despesas financeiras e ela tem despesas financeiras de arrendamento, né, que ela tem que pagar. São os aluguéis das lojas que ela possui. Então, em 2019, despesas financeiras que ela teve que pagar, incluindo juros, outras despesas e arrendamento, 49 milhões contra 61 milhões no quarto TRI de 2020. Então, ela aumentou, né, a sua despesa financeira. Ano contra ano, 216 milhões em 2019 contra 238 milhões em 2020, um aumento de 10,6 pontos percentuais. Aqui nós temos variação monetária líquida da empresa, né, que ela pode fazer captação em moedas diferentes, então isso também influencia o resultado de Lojas Renner. E aí nós chegamos ao resultado financeiro líquido, né, que basicamente a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar de um lado receita, vai tirar despesa, e aí a gente vai ver qual que é o resultado. 45 milhões de prejuízo, né? Lembrando que resultado financeiro, aqui esse resultado é negativo, isso não significa provavelmente que isso é ruim para a Lojas Renner, né? Porque a gente tem que se lembrar que quando a empresa está pegando dinheiro de terceiros, na hora de abatimentos ali dos impostos, ela vai pagar um pouquinho menos, porque na linha
de abatimento de impostos, a gente tem primeiro os resultados financeiros, depois dos resultados financeiros é que vem imposto, né? Então ela paga muito menos. Então isso não é algo ruim para a empresa, beleza? 45 milhões negativos em 2019, 42 milhões em 2020, quarto tri de 2020. E aí 184 milhões negativos em 2019 contra 343 positivo em 2020. Lembrando que tem resultado não recorrente aqui nesse valor. Aqui nós temos, né, o fluxo de caixa livre, né, que a empresa possui disponível. Nós temos o EBITDA ajustado que já foi apresentado. Nós tiramos do EBITDA, né, o imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido. Chegamos aqui ao fluxo de caixa operacional, 801 milhões contra 630 milhões no quarto tri de 2020. Ano contra ano, 1 bi 557 milhões, né, contra 1 bi 413 milhões em 2020. Né? Então nós temos comparativo trimestre contra trimestre, e nós temos ano contra ano. E aí nós temos variação de capital de giro, que tem que entrar nessa conta aqui, né? Entra contas a receber, os estoques fornecedores, nós temos investimento em capex, e aqui embaixo nós chegamos, né, ao fluxo de caixa livre, ou seja, que a empresa tem disponível para utilizar. 390 milhões quarto tri de 2020 contra 414 milhões quarto tri de 2020. Ano contra ano, 592 positivo, né? 592 milhões em 2019 contra 6,5 milhões negativo em 2020. O endividamento líquido da empresa, né, que aqui é apresentado para a gente, ele vai apresentar para a gente aqui, vejamos, ele apresenta para a gente os empréstimos que ele possui, nós tiramos disso aqui embaixo o caixa equivalente de caixa, né, que a empresa, se uma eventualidade ela tiver que pegar o seu caixa e as suas aplicações financeiras e pagar, né, essa dívida que ela tem, quanto sobraria para a empresa. Então aqui nós temos empréstimos e financiamentos da empresa, entram os empréstimos do circulante e do não circulante, também no financiamento entra o circulante e não circulante, juntamos tudo isso, chegamos ao endividamento bruto da empresa, né? Em dezembro de 2019, o endividamento bruto de Lojas Renner era 1 bi 645 milhões, ela chegou a dezembro de 2020 com 3 bi 385 milhões de reais. E aí nós temos aqui o caixa, o equivalente de caixa que a empresa tem, que já foi apresentado aqui em cima, né, do caixa da empresa. Deixa eu ver se tem aqui. Beleza. Cadê? Deixa eu ver. Tá, vamos ficar aqui, que aqui ela já apresenta o caixa pra gente, então não tem muita diferença. Dezembro de 2019, Lojas Renner fechou com caixa de 1 bi 372 milhões, né? Lembrando que caixa e equivalentes de caixa que é o que a empresa pode converter, né, para poder pagar a sua dívida. Então a gente pode pegar o endividamento bruto, né? Endividamento líquido nada mais é do que o endividamento bruto menos caixa e equivalente de caixa que a empresa tem, né? Como eu já expliquei anteriormente. Então, em dezembro de 2019, o caixa equivalente de caixa da empresa era de 1 bi 372. E aí nós chegamos em 2020, dezembro de 2020, com caixa de 2 bi 672 milhões. E aí a gente vai tirar, né, isso naturalmente para a gente ver o endividamento líquido da empresa. E aí a gente percebe que o endividamento líquido em 2019, dezembro de 2019, era 272 milhões contra 712 milhões em 2020. E aí a gente vai fazer, né, aqui a gente vai pegar o endividamento líquido da empresa, que é esse valor aqui, e a gente vai dividir pelo EBITDA dos últimos 12 meses. O que a gente quer entender aqui, Gleison, é que em quanto tempo que Lojas Renner precisaria com o seu lucro operacional, né, o seu EBITDA, para pagar a sua dívida, o seu endividamento líquido, né? Quanto de caixa que ela precisaria gerar para ela pagar a dívida que ela possui. 0,14 vezes, né? Então um número muito pequeno em 2019, aí ela aumentou para 0,60, né? Então a gente percebe que com folga a empresa aqui, lembrando que isso aqui é em tempo, né? Então chegamos em 2020 com apenas 6 meses do EBITDA que a empresa gera, ela consegue pagar o seu endividamento líquido, não endividamento bruto, né? Então isso é bastante bom para a gente. Então aqui a gente tem um gráfico, né, apresentando a dívida líquida em vermelho aqui, né, nas colunas vermelhas, a dívida líquida pelo EBITDA, como nós falamos, né, a capacidade da empresa conseguir pagar a sua dívida líquida utilizando o seu lucro operacional. A gente percebe que esse valor veio caindo bastante até 2019, ele voltou a subir um pouquinho, nada que assuste a gente, né, nós investidores em Lojas Renner aqui em 2020. Vejamos o que mais, aqui ele vai mostrar para a gente os investimentos, né, e aí naturalmente a gente vai perceber que os investimentos eles foram um pouco menores, né, e aí o que ele vai mostrar para a gente aqui, o que é importante, né. Nós temos aqui
Lojas Renner mostra pra gente o capex dela em novas lojas, remodelações de instalações, né, que basicamente aqui é retrofit. A empresa pega uma loja que a fachada não está legal, alguma coisa ela vai lá e retrofita aquela loja. Sistemas e equipamentos de tecnologia, que aqui basicamente é o virtual, e centro de distribuição. Como nós já vimos anteriormente, Lojas Renner focou em 2020 em tecnologia e centro de distribuição. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Tri contra Tri, 103 milhões, quarto Tri de 2019 em novas lojas, e chegamos em 2020 com apenas 14 milhões. Então a empresa naturalmente deixou de investir em lojas físicas. No comparativo ano contra ano, 262 milhões em 2019 contra 96 milhões em 2020. Então uma queda bastante expressiva. Remodelações de instalações, né? 21 milhões, que aqui é a parte de retrofit, aqui a gente pode pular um pouquinho. Aí vamos olhar as duas coisas que são importantes. 100 milhões, quarto TRI de 2019 em sistemas e equipamentos de tecnologia. Em 2000, quarto TRI de 2020, 66 milhões. Agora a gente olha no ano, né? Ano contra ano, 247 milhões em 2019 contra 265 milhões em 2020. Então um aumento bastante importante. Centro de distribuição, aqui a gente olha TRI contra TRI, né? Uma diferença bastante pequena, 23 milhões para 25 milhões, mas o comparativo ano contra ano, 145 milhões e 145 milhões em 2019 contra 134 milhões em 2020. E aí, olhando aqui embaixo, né, o que a gente tem? A gente tem um total dos investimentos, né? 2019, a empresa investiu 751 milhões, em 2020 ela investiu 544 milhões. Comparativo ano contra ano, a gente percebe que a empresa diminuiu seus investimentos justamente porque ela focou naquilo que era importante, que era a tecnologia e o centro de distribuição que ela está construindo novo, e ela restringiu seus investimentos em novas lojas físicas. E a gente percebe que TRI contra TRI, né, a empresa também teve a mesma estratégia. Beleza? Que apresenta, aqui dando uma olhadinha lucro líquido e dividendos que a empresa distribuiu, né, vejamos. Aqui ela apresenta novamente o CAGR, né, TRI contra TRI, um aumento de 4,2% de aumento de lucro líquido e margem líquida, né. Vejamos o que mais, vamos ver aqui. Aqui é só você dar uma pausada e dar uma olhadinha, né. Vejamos o que mais. Aqui ele vai esmiuçar basicamente todo aquele resultado que a gente teve na primeira página. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, nessa linha aqui. Prejuízo ou lucro líquido do período, lucro líquido por ação, né, que seria o LPA. E aí nós temos aqui TRI contra TRI, né, nas duas primeiras colunas, e aqui nós temos em percentual, e aqui nós temos ano contra ano. Então vamos dar uma olhadinha básica aqui, rapidamente a gente já espera. O que eu espero aqui? Uma queda no LPA, né? Naturalmente porque o lucro líquido caiu bastante. Então, quarto TRI de 2019, um lucro líquido por ação de 64 centavos por ação, contra 44 centavos, né, um LPA no quarto TRI de 2020. Se você não entende muito bem o que é o tal do LPA, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo só explicando o que é o tal do LPA, que as pessoas hoje em dia utilizam tanto, né, que vai dar lá o tal do resultado do PL, que todo mundo olha, o PL de Magazine Luiza e um monte de coisa. Uma queda de 30%, né, no LPA, o lucro líquido por ação, trimestre contra trimestre, R$ 1,41 em 2019 contra R$ 1,38 em 2020. E aí a gente percebe uma queda muito menor, né? Se a gente pegar o macro, né? Aqui o macro no sentido de pegar um ano contra outro ano, né? Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. Aqui ele vai apresentar para a gente, né, o balanço patrimonial da empresa, que daí depois vocês podem olhar com mais calma. Vejamos o que mais que a gente tem aqui. Vejamos. Fluxo das atividades, financiamentos, aumento de caixa, beleza. Então, meus caros, eu acho que pelo vídeo de hoje era isso. Eu sei que o vídeo ficou bastante grande, né? Tem aquela ideia da sardinhada que adora vídeo pequenininho, resumidinho, trazendo lucro líquido bonitinho ali. Eu procurei não fazer isso, lembrando que eu vou dividir esse vídeo naquela parte mais resumidona lá da primeira página, depois quem quiser ver o vídeo completo vai ver um vídeo maior, beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvida e o vídeo tem muita coisa para ser apresentado aqui, você pode deixar aí nos comentários que a gente tenta de alguma forma ajudar você tirando suas dúvidas. Compartilha esse conteúdo que isso é muito importante pra gente. Lembra de se inscrever no nosso canal, beleza? Nossas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast. E para você nos encontrar
Investir do Bem, hashtag IBSA3. Vai lá no nosso Instagram, que lá todos os dias tem conteúdo novo sobre investimentos e ações. Forte abraço para todo mundo e até mais.